Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Provérbios 28:13 diz que aquele que comete uma transgressão e não se arrepende, ele jamais vai prosperar. Mas aquele que confessa alcançará misericórdia. Então, na nossa caminhada, na nossa trajetória, nós temos que lidar com a questão do pecado. Porque, embora salvo, liberto do poder do pecado, nós ainda podemos ser influenciados por ele e cometer alguma prática contrária ao que está estabelecido pela palavra de Deus. O cristão, ele não anda na prática deliberada do pecado. Porém, ele não é um super cristão que não peca. Mas a palavra de Deus, ela nos recomenda, se nós praticarmos alguma transgressão, alguma iniquidade, nós temos que entrar pelo caminho do arrependimento, abandonar o que essa prática ou esse erro e não fazer mais. Porque aquele que arrepende e abandona alcança o perdão de Deus. Então, a lição número 8 fala sobre confessando e abandonando o pecado. Então, pecado vem da palavra grega armatia, que era errar o alvo, aquilo que está proposto por Deus para que nós venhamos praticar. Então, essa palavra no original, confissão, ela vem do hebraico yadá, que significa jogar, lançar fora. Então, aquele que comete alguma prática pecaminosa, ele precisa se confessar, lançar fora o quê? Aquilo que ele praticou, para que não venha continuar nessa mesma atitude de estar agindo dessa maneira que ele fez. A outra palavra, também relacionada agora ao grego, está relacionada à palavra homológene, que significa concordar. Então ele precisa concordar que ele errou e que precisa de uma mudança, o que? De atitude. Então, podemos dizer que confessar é uma declaração de que sabe de que ele errou e que precisa o quê? De um perdão e de uma mudança de atitude. Então a confissão traz essa ideia, né? De que ele precisa o quê? Chegar diante de Deus, confessar o que? As suas transgressões, as suas iniquidades, os seus pecados, pedindo perdão a Deus e pedir ajuda ao Espírito Santo para que não venha mais agir dessa maneira. Então, a confissão do pecado é um arrependimento sincero que a pessoa tem que ter para que possa alcançar a misericórdia de Deus e ter o quê? A sua alma consolada e uma vida espiritual restaurada. Porque o pecado, ele traz consequências desastrosas. Nós vamos ver que, além dele perder a presença de Deus, perder a alegria espiritual, nós vamos ver que, se ele não mudar de atitude, a consequência é perder a salvação.
Nós temos alguns exemplos de quão grave é o pecado. Ali, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando eles pecaram, eles se separaram da comunhão com Deus, tiveram a morte espiritual, passaram pela morte física. Nós vamos ver que a própria natureza foi atingida por essa transgressão. E os demais homens acabaram herdando que essa natureza corrompida ali de Adão, da qual todos são chamados ao arrependimento, para que possam ser salvos. Porque Deus é o único que pode perdoar pecado. Então toda transgressão, toda ofensa, primeiramente é contra Deus. E a pessoa precisa o quê? Ter humildade de reconhecer que ele é pecador e necessita o quê? Do perdão de Deus, da sua graça, do seu favor, para poder ser restaurado. Porque o pecado, nós vamos ver no caso de Davi, trouxe várias consequências, tanto espiritual como a própria situação emocional, aflição de espírito, angústia. Trouxe consequência para sua família, para os seus filhos. Havia perdido a comunhão com Deus, mas o caminho da restauração foi a confissão dos seus pecados, foi o arrependimento, para que ele pudesse ter a cura espiritual e a cura física para o seu corpo. Então nós aprendemos que o pecado não confessado, ele traz o que? Prejuízo para o homem. Não havendo arrependimento, para que possa alcançar o perdão, ele vai trilhar por um caminho de sofrimento emocional e espiritual e perder a salvação. Então, na nossa caminhada, nós entendemos que podemos errar, pecar, mas o perdão, ele é possível quando a pessoa confessa a Deus e se arrepende. E não venha mais andar nessa prática. Interessante que há pecados que é contra Deus. Precisa pedir perdão a Ele. E o pecado contra o próximo também é o pecado contra Deus. Mas precisa pedir perdão a Deus e o pecado ao próximo de ter cometido aquela iniquidade. Então que Deus nos ajude a corrermos a nossa carreira olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E se tivermos algum percalço no caminho, que nós possamos pedir perdão, chegar ao trono da graça com confiança, porque nós podemos alcançar misericórdia e restauração do Senhor para a nossa vida. Então que Deus vos abençoe, Deus vos guarde. Até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo.